Olá, bom dia, boa tarde, na verdade. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou advogado trabalhista empresarial, sócio da Flávio Bino Filho Advogados e assessor jurídico do Cindy Lojas. Bom, nós já fizemos uma live, alguns vídeos a respeito do impacto do coronavírus nas relações de trabalho. Então, hoje a nossa ideia é falar especificamente sobre a medida provisória número 936, editada nessa última madrugada. Tá? Então, eu estou esperando aqui que está entrando bastante gente, já tem 11, 12, ou estava marcado para as 15 horas, vou esperar mais um pouquinho para entrar mais gente, para a gente poder falar um pouco sobre essa MP. Bom, antes eu vou de novo me reapresentar. Eu sou professor de Direito do Trabalho convidado da pós-graduação da Unicinos, da Fevale e do IMED. Bom, pessoal, na nossa primeira live, então, nós falamos um pouco sobre os dilemas que passavam os empregadores e as dificuldades em função da ausência de um regramento mais específico para combater os efeitos dessa pandemia nas relações de trabalho. Então, quando a gente fez a primeira live, havia uma única medida provisória, não sei nem se havia ainda a 927, mas eu acho que tinha sido editada. Na verdade, o Cindy Lojas, antes de qualquer coisa, ele correu na frente do governo e formalizou junto com o SINDEC um aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho. Eu vou fazer um histórico aqui do que já foi adotado até agora. Celebrando um aditivo contratual que a gente criou, o Programa Pro Emprego. Depois disso foi editada então a medida provisória 927, nós fizemos um aditivo ao aditivo da Convenção Coletiva. Então se ampliou a possibilidade do Programa Pro Emprego a toda e qualquer empresa, com aquelas opções, né, que foram flexibilizadas, especificamente flexibilização nas regras do teletrabalho, flexibilização nas regras de concessão de férias, ampliação das possibilidades de pagamento, postergação do prazo de pagamento das férias e ampliação e flexibilização de regras do banco de horas. Então essas eram as regras da 927, e na 927 foi incluída uma possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho sem qualquer contrapartida por parte do empregador e nenhuma contrapartida por parte do governo, né? Esse dispositivo ele sofreu muita crítica da oposição. Na verdade, foi uma pena, porque a medida provisória ela tinha esses aspectos importantes da medida provisória, de férias, banco de horas, foram obscurecidos por essa situação da suspensão dos contratos de trabalho, e foi um erro tão grande que no mesmo dia o presidente da República publicou na sua conta no Twitter informando que revogaria esse dispositivo da suspensão, o que foi de fato feito no dia subsequente. Então, desde então, nós não tínhamos nenhuma medida provisória específica para a pandemia tratando da suspensão dos contratos de trabalho. Mas, como a gente já falou nas lives anteriores, havia um regramento na CLT, o artigo 476A da CLT, que previa essa possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho com algumas condições, né? Com base nesse dispositivo é que o Cindy Lojas formalizou a primeira negociação possibilitando essa suspensão. Então, só para a gente rememorar como era, para a gente ver depois como ficou. Porque essa medida provisória editada nessa madrugada, a 936, ela tem dois objetos específicos. 1, redução da jornada de trabalho. 2, suspensão dos contratos de trabalho. Ela tem um objeto bastante importante, porque especialmente dirigido às às menores empresas. Porque muitas dessas, a gente sabe que, especialmente no comércio, a gente brinca, né? Às vezes um lojista me ligava, não tem fluxo de caixa, eu vendo o almoço para pagar a janta. Então, infelizmente,
As outras opções, como férias, banco de horas, como elas não davam fôlego financeiro, elas não estavam mais atingindo o objetivo. Elas atingiam o objetivo para aqueles que tinham fluxo de caixa para se manter parados, né? Porque a gente sabe que as lojas shopping, loja de rua, especialmente aqui em Porto Alegre, estão fechadas. Então deveria haver uma modalidade de que o empregador então parasse de pagar o salário. Então a gente, com base na anterior, no artigo 476, nós formalizamos uma negociação. Então, o 476A da CLT, ele prevê como condição negociação coletiva, o que a gente tinha feito, participação do empregado no período da suspensão de um curso de qualificação profissional, o SENAC, em parceria com o Sindlojas, fizeram, e aí havia uma contrapartida, o pagamento do Bolsa Qualificação. A convenção coletiva estabeleceu todos os regramentos, como precisava ser feita a comunicação, como deveria ser feito o requerimento do benefício. Só que desde então a gente estava tentando contato com a superintendência, e a superintendência não dava mecanismos de informar como esse benefício seria requerido. Então, eu já estou recebendo algumas dúvidas aqui, a Silvana Casagrande perguntando aqui se adota a suspensão ou a redução eu posso demitir. Vamos fazer assim, eu vou primeiro falar um pouco sobre a MP, vou trazer algumas dúvidas aqui que eu já recebi, que a gente já preparou um material aqui sobre... É um material que vai estar disponível também no Sindlojas, que é uma cartilha com dúvidas, as principais dúvidas estão ali esclarecidas a respeito da MP 936, tá? Inclusive essa que está sendo perguntada. E aí depois eu entro então nos questionamentos específicos da nossa audiência. Voltando então, a gente fez então a negociação com base naquela redação anterior e a gente estava enfrentando dificuldade de fazer o empregado fazer o requerimento para receber a Bolsa Qualificação. Eles não estavam com as agências fechadas do Ministério do Trabalho, da Secretaria do Trabalho, e não estava tendo meio de... A gente estava tudo ok, formalmente, com convenção, cumpridos os requisitos para a suspensão do contrato, mas o governo ainda não havia dito, olha, vou pagar, garantido que ia pagar e nem como, né? Nessa madrugada, então, foi editada a medida 936, que ela não só diz que vai pagar, como ela estabelece umas outras regras e condições para a suspensão do contrato de trabalho. Então vamos começar, eu vou falar um pouco sobre a medida provisória. Vamos começar então. Ela institui o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda. Então o objetivo é exatamente, Alencar, quando a cartilha vai estar publicada. Já está pronta a cartilha, ela vai estar a seguir. A gente está organizando um pouco o site do Sindlojas para publicar essa cartilha. Tá, mas ela já está no site do nosso escritório, www.obinoadvogados.com.br. Também foi divulgado, hoje teve muito acesso no site da Giane Guerra, que a gente preparou hoje. Hoje o escritório não dormiu. Às 5 da manhã a gente já se debruçou, porque ela foi publicada na madrugada, a gente já se debruçou sobre a medida e preparou. Às 7 da manhã já estava disponível essa cartilha. Tá? Vou parar um pouco aqui de responder as perguntas e vou seguir na MP. Bom, então ela cria o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda. Então o objetivo é esse, considerando que o comércio está fechado e provavelmente ficará fechado, e não obstante algumas manifestações do presidente da República, provavelmente ficará fechado por mais um bom período, pelo menos durante esse mês de abril, se criou então essa possibilidade de preservação do emprego e preservação de renda, porque do contrário, como eu disse, especialmente nas pequenas empresas que estavam sem fluxo de caixa, a demissão era um processo que se avizinhava, tá, nos próximos dias. Tá? Então, as medidas, o objetivo é preservar emprego e renda. Tá? As medidas que foram adotadas, foi instituído o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Então, é um benefício muito parecido, a gente vai ver, com o seguro-desemprego, mas não é o seguro-desemprego e também não é um Bolsa Qualificação. Ele tem particularidades próprias que não confundem com o seguro-desemprego. A gente depois vai fazer uma diferença entre as três modalidades: seguro-desemprego, Bolsa Qualificação e esse benefício emergencial de preservação
do emprego e renda. Então essa é a medida que vai ser, finalmente então o governo deu a garantia, Paulo Guedes e o presidente disseram, não, vamos pagar um benefício emergencial para quem ficar com o contrato suspenso ou com a jornada reduzida. A segunda medida tem relação direta com isso. Redução proporcional da jornada e de salários, então vai se permitir que se reduza salário e jornada de forma proporcional, ou seja, reduziu 30% a jornada, reduz 30% o salário. E uma outra modalidade é a suspensão temporária dos contratos de trabalho. Tá? Isso se aplica só a empresas privadas, não se aplica a empresas públicas ou sociedade de economia mista. O dispositivo esclarece. Tá? Deixa claro aqui também a competência do Ministério do Trabalho, do Ministério da Economia para coordenar, executar e monitorar e avaliar a execução desse programa. Então vai ficar tudo no abrigo do Ministério da Economia, que por sua vez tem a Secretaria do Trabalho como sob a sua coordenação. Tá? O benefício, vamos lá falar um pouco sobre o que é esse benefício emergencial. Ele é um benefício que está condicionado a duas hipóteses. Então o governo vai pagar um benefício emergencial de preservação de empregos em duas hipóteses. Ou quando ocorrer redução proporcional de trabalho e de salário, então reduzir proporcionalmente salário e jornada, ou quando ocorrer a suspensão temporária dos contratos de trabalho. Tá? O benefício é um benefício de prestação mensal, ele é devido a partir do início da redução da jornada ou da suspensão. Então, determinei a redução da jornada, a partir da data em que reduzi a jornada ou da data em que suspendeu o contrato, esse benefício emergencial vai ser pago. O que caberá ao empregador? O empregador deverá informar ao Ministério da Economia a redução da jornada de trabalho ou a suspensão temporária do contrato no prazo de 10 dias da celebração do acordo. Então a gente vai ver ali que essas modalidades elas podem ser ajustadas por negociação individual ou por acordo coletivo ou convenção coletiva. Tá? E dessa negociação, o empregador vai ter prazo de 10 dias para comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego. E a primeira parcela desse benefício ela é paga 30 dias após a data da suspensão do contrato ou da redução. Então, exemplificativamente, eu suspendi o contrato, vamos dizer, no próximo dia 5. Suspendi o contrato ou reduziu a jornada e o salário a partir dessa data. Eu tenho dessa data que fiz o acordo, eu tenho 10 dias para comunicar ao Ministério da Economia. Isso depois ainda não está claro como vai ser feita essa comunicação. A MPL esclarece que isso vai ser esclarecido a partir de um ato. Então, provavelmente, o Ministério da Economia vai editar uma portaria, uma instrução normativa, algum ato normativo que vai regulamentar como vai se processar essa comunicação do empregador e, por via de consequência, como o empregado vai receber esse benefício. Como é que o empregado vai lá e vai dizer, Ministério da Economia, quero o meu benefício emergencial. Tá? Bom, se o empregador ele não prestar essas informações nesse prazo de 10 dias, ele vai ficar responsável pela remuneração integral nesse período, ou mesmo tendo havido a suspensão ou havido a redução. Tá? Então, ato do Ministério da Economia, como eu disse, tem uma norma, alguma portaria a ser editada nos próximos dias, vai informar como vai ser feita a transmissão das informações e a concessão do pagamento. Como eu disse, essa MP agora ela resolve um problema que estava angustiando os empregadores e os empregados. Porque no sistema do Bolsa Qualificação não estava claro ainda como era feita a comunicação, como era feito o requerimento. Agora deixou claro. O Ministério da Economia, ainda que não tenha, agora que eu não saiba como no atual momento, ele diz expressamente que vai esclarecer como isso vai se dar. Então, nos próximos dias, provavelmente vai ser dada vai ser emitida uma portaria, como eu disse, uma instrução normativa, esclarecendo como se processará esses pagamentos.
Tá? O valor do benefício emergencial, ele terá como base de cálculo o valor mensal do seguro-desemprego a que o empregado teria direito. Então, não é um seguro-desemprego, mas o valor leva em consideração o valor que o empregado teria direito ao seguro-desemprego. Então, o valor é o mesmo do seguro-desemprego. Quer dizer, ele considera a base de cálculo do valor emergencial. A gente vai ver que tem algumas variações, dependendo da suspensão, redução, ela vai variar, mas a base de cálculo para calcular esse benefício é o valor a que o empregado faria jus a título de seguro-desemprego. Então, na hipótese de suspensão do contrato de trabalho, esse valor mensal, depois a gente vai entrar mais uma pergunta detalhada ali, ele seria então de 100% do valor de seguro-desemprego, né, na hipótese de redução, ou equivalente a 70% na hipótese do parágrafo 5º do artigo 8º. Aí a gente vai lá para o parágrafo 5º do artigo 8º. A empresa que tiver oferido no ano calendário receita bruta superior a R$ 4.800, somente poderá suspender o contrato de trabalho de seus empregados mediante o pagamento de ajuda compensatória mensal, no valor de 30% do valor do salário. Então aqui já faz a primeira distinção. Empresas que têm uma receita bruta inferior a R$ 4.800.000, o benefício na suspensão vai ser de 100% pago pelo governo, 100% do valor de seguro-desemprego. Se a empresa teve no ano calendário 2019 receita bruta superior a R$ 4.800.000, esse pagamento vai ser de 70% do valor a que esse empregado faria jus a título de seguro-desemprego, e o empregador vai ser responsável pelo pagamento de 30%, daí não dos valores de seguro-desemprego, e sim sobre o valor do salário do empregado. Aqui não diz claramente se é valor de salário base ou não, mas 30% sobre o valor que o empregado recebe. Então, não sei se ficou claro, vou tentar repetir. Empresas que no ano calendário faturaram até 4.800.000. Claro que é importante que depois todo mundo leia essa medida com seus detalhes. Tá? Eu vou pedir aqui que as perguntas se limitem ao objeto da MP, tá? Para a gente não confundir as coisas aqui. Estou vendo que algumas perguntas já estão entrando aqui sobre outras matérias. Então vamos voltar lá no artigo que nós estávamos, no artigo 5º. Então, o valor, como eu disse, 100% ou 30%, dependendo do faturamento da empresa no ano calendário de 2019. Tá? Aqui, suspensão, 100% ou 70%. O benefício, uma questão importante aqui, o benefício emergencial ele será pago ao empregado independentemente do cumprimento de qualquer período aquisitivo, tempo do vínculo de empregatício ou número de salários recebidos. Isso é importante. Então, assim, não são, por isso que eu falei, é parecido com o seguro, mas não é igual. Então, os requisitos para a obtenção do seguro-desemprego são uns, os requisitos para a obtenção desse benefício emergencial são outros. Então, não tem aquelas condições próprias de tempo, carência de seguro-desemprego. Aqui não. Aqui independe de qualquer outra coisa. Basta que ele esteja com vínculo ativo no contrato de trabalho. Tá? Aí tem aqui o parágrafo 2º fala: exclui da percepção quem já recebe um benefício previdenciário. Então, portanto, é uma pergunta que já tínhamos na situação anterior e que se mantém a mesma resposta. Empregado aposentado, que continua trabalhando, não fará jus a esse benefício emergencial. E, de novo, é um benefício emergencial, como a gente falou anteriormente. A gente vive uma situação emergencial, então é preciso garantir uma renda básica mínima a todo trabalhador. Então, aquele que é aposentado já tem essa renda básica mínima, que é a sua aposentadoria. Então, esse fica afastado da suspensão. Da suspensão não, do benefício emergencial. Ele pode ser suspenso, mas não fará jus ao benefício emergencial.
e também não fará jus se ele recebe o Bolsa Qualificação. Isso é uma outra pergunta importante aqui, tá? Se eu posso conjugar os dois benefícios, o previsto na convenção com o curso de qualificação ou esse da MP. Sim, pode. A gente o Sindlojas, ele está negociando um novo aditivo para fazer algumas adaptações à MP, tá? Mas ainda permanece em vigência. A gente tem até 10 dias para fazer algumas adaptações. Mas aquele programa com treinamento naquela modalidade, ele continua em vigor. Tá? Ele continua em vigor. Então, quem receber aquela bolsa de qualificação não vai receber esse benefício emergencial. E quem já recebe seguro-desemprego, da mesma forma, não vai receber esse benefício emergencial. Tá? Bom, no artigo 7º começa a falar aqui da redução proporcional à jornada de trabalho. Tá? Então, ele estabelece 3 percentuais, 25%, 50% e 70%. Tá? Diz ainda que esse período é de 90 dias, então eu posso reduzir pelo prazo de 90 dias nesses percentuais, 25%, 50% ou 70%, com a proporcional redução jornada e salário. Tá? A jornada de trabalho, então eu posso, essa é uma outra pergunta recorrente, eu posso restabelecer, eu reduzi, eu quero voltar à jornada normal. Quando eu posso fazer isso? Quando cessar o estado de calamidade, naquele prazo ali de 90 dias, ou na data estabelecida no acordo, porque no acordo eu tenho que estabelecer a data do início e do encerramento da redução da jornada. Tá? Ou ainda que eu tenha estabelecido, vamos reduzir por 30 dias. Chega lá no 15º dia, eu não quero mais reduzir. Posso voltar atrás. É uma das hipóteses, o empregador pode voltar à jornada anterior. A suspensão, como funciona a suspensão do contrato de trabalho? Então, a suspensão ela terá um prazo máximo de 60 dias. A gente vê ali que a outra suspensão, ela tem um outro prazo de até 3 meses, mas essa é de até 60 dias. A redução, uma pergunta importante, a redução ela pode ser feita individualmente? Pode, tá? Mas a gente já tem a previsão de redução por via coletiva e ela é importante porque isso vai ser uma discussão que vai se travar provavelmente nos tribunais trabalhistas. Porque a Constituição Federal ela diz claramente que garante como direito de todo trabalhador a irredutibilidade salarial, salvo negociação coletiva. Então, o que significa isso? Significa que, de acordo com a Constituição, só pode reduzir salário com a anuência do sindicato. Mas tem um artigo na CLT, o 503, que autoriza, e agora a MP diz claramente que pode negociar a redução na via individual, por acordo individual. Acontece que a Constituição ela tem hierarquia superior à legislação, na qual se inclui tanto a CLT quanto a medida provisória. Então, tanto é que o artigo 503, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho já entendia que aquele dispositivo estaria revogado pela Constituição. De sorte que esse dispositivo aqui, que prevê a negociação individual, também não estaria recepcionado pela Constituição. Essa é uma discussão que vai ter. É claro que a gente sempre faz uma ressalva. A gente avalia essas discussões jurídicas, que eu acho que no atual momento pode ser um pouco de menor relevância, mas no futuro elas vão ser bastante relevantes. A gente avalia com base no retrovisor, no que a gente já viveu de fato. E o fato que a gente vive atualmente é um fato que a minha geração não presenciou, nem a do meu pai, talvez a do meu avô. Então, não dá para a gente ter uma ideia, analisar o fato atual com base no retrovisor, com base nos fatos pretéritos, porque a situação é absolutamente diferente. O ministro Marco Aurélio ontem já disse que durante o período de pandemia vale quase tudo. Então, é possível que seja reconhecida essa possibilidade de redução de jornada na via individual. Aqui é o que diz a MP, mas por resguardo convém, e o Sindlojas já tem isso no aditivo, prever essa modalidade
na via da coletiva, no aditivo à convenção, que já está em negociação para adaptar e convalidar no prazo de 10 dias, que é o que prevê a MP, a essas novas regras. Bom, a suspensão aqui, então, como eu disse, diferentemente da outra, é prazo máximo de 60 dias. Não é necessária a participação do empregado num curso de qualificação, então o empregado não precisa estar matriculado num curso para receber esse benefício emergencial, basta a suspensão. A MP também diz que não é necessária a negociação coletiva, bastaria um ajuste individual. De novo, vale a mesma situação, a gente entende prudente e mais cauteloso a negociação coletiva, tanto que o Sindicato de Lojas está promovendo uma negociação junto com o SINDEC para incorporar essa suspensão aqui prevista na MP dentro da negociação coletiva, dentro de uma norma coletiva, de um aditivo à convenção coletiva. Provavelmente vai ter essa modalidade que não vai precisar fazer via curso. Tá? O contrato de trabalho, tanto a redução quanto ela tem a suspensão temporária do contrato de trabalho será pactada por acordo individual escrito, que será encaminhado ao empregado com antecedência de no mínimo 2 dias corridos. Então, tanto para a redução quanto para a suspensão. Eu preciso fazer um acordo individual escrito e ele tem antecedência à data de suspensão de 2 dias. Então, eu tenho que, por exemplo, hoje é dia 2, eu encaminho hoje para daqui a 2 dias ele passar a ter validade. Então, daqui a 2 dias eu posso promover a redução ou a suspensão. Vamos lá. E o restabelecimento também no prazo de 2 dias corridos, aquele que eu contados ou da cessação ou da data estabelecida no acordo individual ou de uma comunicação do empregador dizendo, opa, acabou a suspensão. Então, eu posso tanto a redução quanto a suspensão. Acabou a calamidade, acabou a redução, acabou a suspensão. Ou botei uma data no acordo individual, chegou nessa data, acabou a redução, acabou a suspensão. Ou, antes da data prevista no acordo, o empregador entendeu que dá para voltar à atividade, não precisa mais da suspensão, não precisa mais da redução, pode também antecipar esse período final. Tá? Como eu disse, não é necessária a participação em curso de qualificação profissional, mas o empregado não pode trabalhar nesse período. Período de a suspensão do contrato de trabalho, ela pressupõe ela tem 2 efeitos imediatos, principais. 1, o empregado para de trabalhar. 2, o empregador para de pagar salário. Então, isso a gente não pode fugir na suspensão. Se porventura o empregado for demandado e comprovar isso, que trabalhou nesse período, a gente vai ver ali as consequências, há uma indenização. Esse pacto passa a não ter mais validade e, além disso, o empregado vai ter que pagar, o empregador, terá que pagar uma indenização ao seu empregado. Vamos lá, o benefício então seguem as mesmas condições, a gente já viu as condições para pagamento dos benefícios. A ajuda compensatória deverá ao valor definido no acordo individual. Esse é um aspecto importante aqui também. Sobre uma possível complementação. Tá? Uma complementação. O empregador ele pode complementar esse valor do benefício emergencial e essa complementação ela tem natureza absolutamente indenizatória, ou seja, ela não se presta. Por exemplo, eu vou dar uma complementação de R$300 para o meu empregado. Essa complementação ela não vai ter incidência nas demais verbas trabalhistas, ou seja, férias, 13º, eventualmente hora extra, não vai ter nenhuma integração. E, além disso, não vai ter integração nas contribuições previdenciárias, não vai ter integração no FGTS, não vai ser base de cálculo para FGTS e nem para imposto de renda. Vocês devem estar vendo no fundo aqui um barulho, eu tenho 2 filhos pequenos em casa, a coisa não
Não está fácil aqui. Estão lá no primeiro andar. Mas enfim, vamos lá. Todo mundo está no mesmo barco. Trabalhando de casa, a gente tem essas adversidades e particularidades. O benefício emergencial, então a gente estava falando sobre a Bolsa Qualificação, é igual. Já é clássico, né? Essa participação dos meus filhos aqui na live já tá virando um clássico. Não integrará a base de cálculo. Há um aspecto importante aqui também da MP, que não estava previsto na nossa convenção anterior, que é a garantia provisória no emprego ao empregado. O empregado, durante o período da redução e durante o período da suspensão, ele vai ter reconhecida a garantia provisória no emprego, seja no período de redução ou no período de suspensão, e além do período que finalizou, pelo mesmo período da suspensão. Ou seja, vamos exemplificar que fica mais fácil. Suspendi ou reduzi a jornada pelo prazo de 30 dias. Então, nesse período, o empregado não pode ser demitido, e quando acabar isso, 30 dias subsequentes, ele também não pode ser demitido, ele tem garantia provisória no emprego. Tá? A MP, ela estabelece aqui, se eventualmente eu demitir o empregado, uma indenização que deverá ser paga ao empregado submetido a essa situação. Então, o empregado não pode, e ela me parece uma contrapartida interessante, porque na medida em que a gente quer preservar emprego, eu não posso, o Estado dar um benefício e logo depois do particular se utilizar do benefício, ele demite o empregado contra aquilo que era o objetivo maior e principal dessa medida provisória. As medidas, então, como eu disse, tanto as duas medidas, elas podem ser feitas na via individual, com toda a ressalva de que isso pode ser questionado judicialmente, mas elas podem, e o artigo 11º fala exatamente que elas podem ser celebradas mediante negociação coletiva. A gente depois vai entrar em algumas particularidades, quais são os empregados que podem ser submetidos ou não. Tá? Esses acordos individuais, essa é uma questão importante também. Os acordos, ainda que eu não faça a negociação coletiva, esses acordos individuais de redução de jornada, eles têm que ser comunicados, ou de suspensão, eles têm que ser comunicados pelos empregadores ao sindicato dos empregados no prazo de até 10 dias. Tá? Então, o sindicato tem 10 dias para adaptar eventuais convenções anteriores a essas novas regras. Se for feita na via individual e não na via coletiva, o empregador ele tem 10 dias para comunicar o seu respectivo sindicato. Tá? Aqui, aos empregados. Então, a medida ela estabelece duas faixas de trabalhadores. Aqueles que recebem salário igual ou inferior a R$ 3.135. Esses empregados eles estão abrangidos por essas medidas do benefício emergencial. Ou aqueles empregados que recebem portador de diploma de nível superior e receba salário mensal superior a 2 vezes o teto do regime da Previdência Social. Esses empregados, essas negociações podem ser implementadas na via individual. Para os que ficam nessa faixa, depois a gente pode ver exatamente qual é o valor, é 12.202 com 12 o teto. Então, empregados que ficam na faixa de R$ 3.135 de salário, entre 3.135 e 12.202, esses empregados, para a implementação do benefício, tem que ser na via coletiva. Ressalvada uma única hipótese, que é a redução de 25%. Então, a de 25% pode ser individual sempre. As reduções acima de 25% ou suspensão do contrato de trabalho para empregados que recebem de 3.135 a 12.202 só na via coletiva. Tá? A MP ainda fala aqui que as irregularidades na aplicação dessa MP podem ser objeto de lavratura de auto de infração da fiscalização do trabalho.
Tá. Aqui fala o 10º, fala que pode ser oferecido um curso, não diz que é obrigatório, mas pode ser. E se ele for oferecido, tem que ser na via na modalidade não presencial. Tá bom, vamos lá que eu separei algumas perguntas aqui para a gente falar agora sobre elas, antes de entrar nas perguntas específicas. Eu acho que daí a gente vai acabar respondendo quase todas as perguntas. A redução proporcional da jornada de trabalho pode ser ajustada diretamente entre empresa e empregado? Sim, a pergunta ANP diz que pode reduzir jornada por acordo individual, desde que seja escrito, tenha anuência do empregado, tenha aquele prazo de 2 dias de antecedência e no prazo de 10 dias seja comunicado ao sindicato. É isso que ela diz. Mas a gente ressalva que a Constituição diz que redução de salário só com autorização de negociação coletiva, então isso provavelmente vai possível gerar uma discussão judicial. De sorte que nós recomendamos que seja adotada na forma do aditivo da convenção coletiva, que já prevê isso e está sendo gestado uma adaptação a essa MP. Qual o prazo da redução? O prazo da redução é de até 90 dias e poderá acabar quando cessar o estado de calamidade, acabar o prazo que tem que estar descrito no acordo individual ou no coletivo, ou o empregador comunicar antes daquele prazo que não mais necessita a redução de jornada. De quanto poderá ser a redução? A gente já viu, a redução pode ser de 25%, 50% ou 70%. A redução de 25% ela pode ser negociada individualmente com todo mundo, com todos os empregados. Nas outras faixas, então para 50% e 70%, ela pode ser negociada individualmente apenas para os empregados que recebem até 3.135 ou acima de 12.202 com 12 e que tenham um diploma superior. Para os demais empregados, que estão entre esses dois valores, só na via coletiva. Tá? O governo complementará o valor da redução salarial? Sim. O empregado que tiver ajustada a redução salarial, ele vai receber o benefício emergencial calculado com base no valor de seguro-desemprego. Ou seja, se a redução for de 25%, o empregado receberá 25% do valor que receberia a título de seguro-desemprego. Essa redução ela pode ser ajustada em convenção ou acordo coletivo? Sim, ela pode ser ajustada em convenção ou acordo coletivo. E como a gente já disse, para aquelas faixas, ela obrigatoriamente, para faixas de 50% e 70%, ela obrigatoriamente tem que estar negociada coletivamente. E aí? Se a redução, o benefício emergencial ele não é pago se a redução ela for inferior a 25%. Ele é de 25% se a redução for de 25% e menor do que 50%. Ele será de 50% se ela for de 50%, maior que 50%, de 50% igual ou maior que 50%, até 70%. E será de 70% se ela for igual ou superior a 70%. Então a gente vê que a complementação do benefício, o benefício emergencial, ele é proporcional ao valor da redução salarial, o valor que falta da redução salarial. Esses empregados terão a garantia do emprego? Sim, os empregados terão garantia do emprego, como a gente disse, durante o período da redução e após o restabelecimento da jornada, pelo mesmo período de redução, ou seja, reduziu 30 dias, garantia do emprego nesses 30 dias, e após os 30 dias, mais 30 dias de garantia do emprego. Claro, falando sempre em dispensa sem justa causa. Ficam excepcionadas dessa situação, demissão, pedido de demissão e demissão por justa causa. E se for demitido? Se for demitido, tem uma indenização. 50% do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória do emprego, se a redução ela for igual ou superior a 25% e inferior a 50%. 75% do salário a que o empregado teria direito no período da garantia provisória, na hipótese de redução da jornada de trabalho, igual ou superior a 50% e inferior a 70%. 100% do salário que o empregado teria direito no período de garantia do emprego,
nas hipóteses de redução em percentual superior a 70%. As convenções coletivas de trabalho que estabelecem redução, elas prevalecem. A medida provisória indica que esses ajustes, que os já feitos, que é o caso, a gente já tem uma negociação, elas devem ser adaptadas à medida provisória no prazo de 10 dias. O empregado e o empregador poderão acordar diretamente a suspensão do contrato de trabalho, mesma regra da redução. Empregados que recebem até 3 salários mínimos, ou seja, 3.136,35, eles podem negociar diretamente, e aqueles que recebem mais do que 12.202 com 12 centavos e que tenham, esse caso dos 12 mil, que tenham diploma superior, esses podem negociar individualmente. Para os que estão dentro dessa faixa, só na via coletiva. Qual o prazo da suspensão? O prazo de suspensão é de até 60 dias. E ele pode ser fracionado em 2 períodos de 30. Então eu posso suspender 30 e depois mais 30. O salário e todos os benefícios ficam suspensos no período? O salário sim, os benefícios não. Tá? Os benefícios têm que ser mantidos. Então, plano de saúde, claro que benefícios não vinculados por exemplo, Vale Transporte é um benefício clássico vinculado ao deslocamento casa-trabalho. Então esse benefício ele não precisa ser pago, porque eu não estou indo ao trabalho. Agora os demais benefícios, como o plano de saúde, vale alimentação, cesta básica, enfim, benefícios voluntariamente concedidos ao empregado, esses devem ser mantidos durante o período de suspensão. Os empregados podem seguir prestando serviço? Não, não podem. Se eles não estão, e é uma hipótese, não estão encaminhados a um curso de qualificação, eles têm que ficar em casa parados, sem trabalhar, sem fazer algo. Podem fazer trabalhos domésticos. Se for homem, pode ajudar a esposa, se for esposa, pode ajudar o marido no trabalho doméstico, mas não pode trabalhar para o seu empregador. Tá? Pode cuidar dos filhos também, serviço de babá, que eu tenho feito bastante. Os empregados podem estar, esses empregados terão garantia do emprego, na mesma situação da redução. Os empregados também terão garantia de emprego durante o período de suspensão e pelo período finalizado a suspensão, pelo período em que a suspensão ocorreu. Pode ser ajustada em convenção a suspensão? Sim, pode ser ajustada em convenção. O governo assumirá o pagamento dos salários durante a suspensão do contrato nas empresas com faturamento até 4,8 milhões de receita bruta anual. O governo vai pagar 100% do seguro-desemprego ao empregado. Então, durante a suspensão. Então, sou uma pequena empresa, faturei menos do que 4,8 milhões de receita bruta no ano 2019. Então, eu suspendo meu empregado e esse meu empregado vai fazer jus a 100% do seguro-desemprego durante o período da suspensão. Nas empresas com receita bruta anual superior a isso, o governo vai pagar o equivalente a 70% do seguro-desemprego. Bom, mas aí, esse empregado vai ficar ganhando só 70%? Não, porque nessa hipótese o empregador terá que pagar 30% do salário do empregado. Aí não é, a base de cálculo não é 30% do seguro-desemprego, e sim 30% do salário do empregado. Os valores pagos pelas empresas, sejam eles obrigatórios ou não, terão que natureza? As parcelas pagas em complementação a esse benefício, eles não terão, como eu já disse, não terão natureza salarial. É pagamento indenizatório, ou seja, não integra base de cálculo, não faz base de cálculo para verbas trabalhistas como férias, 13º, eventualmente aviso prévio, não faz base para isso, e nem para contribuição previdenciária, nem para fundo de garantia e nem para imposto de renda. Tá? Nesse período é dado ao empregado o direito de contribuir como contribuinte individual. Tá? Como será feita a habilitação do benefício? Essa era uma dúvida que a gente já teve na primeira live. Como é que eu faço o requerimento? A gente não tinha essa resposta. Agora, a gente curte aquele alívio quase imediato, mas que a gente não tem a resposta ainda. A gente tem a garantia de que terá a resposta. Terá a resposta.
A MP diz que não diz quando, não dá prazo, mas enfim, se bem que eles demoraram 2 semanas até editar essa MP, né? Mas a gente espera que agora eles sejam um pouco mais ágeis. Agora eles vão ter que editar uma instrução normativa, uma portaria, dizendo como se processará operacionalmente a concessão do benefício. Tá? As medidas deverão ser comunicadas aos sindicatos trabalhadores? Sim, esses acordos individuais, quando feitos, deverão ser comunicados aos sindicatos no prazo de 10 dias. E se o empregador não fizer essa comunicação, é fundamental que ele faça, porque nessa hipótese ele fica responsável pelo pagamento da remuneração antes da redução, ou seja, a redução é desconsiderada, ou mesmo a suspensão. Se tem regra, ele tem um acordo individual e depois foi feito um acordo coletivo com uma regra diferente, qual prevalece? Prevalece a regra da convenção ou do acordo coletivo. O coletivo sempre prevalece diante do individual. Tá? Alguma condição para receber o benefício? Como a gente viu, não tem as condições do seguro-desemprego. Independe do tempo de vínculo, número de salários, período aquisitivo, nada. Vai receber. Só não recebe quando já recebe um benefício da Previdência Social de prestação continuada. Então aqui tem que fazer uma ressalva. Aposentados não vão receber esse benefício. Quem recebe Bolsa Qualificação não recebe. Quem recebe seguro-desemprego, igualmente não recebe. Pensionistas e titulares de auxílio acidente podem perceber o benefício emergencial. Aprendizes e empregados de jornada parcial poderão ajustar a redução de jornada e a suspensão? Sim, a medida provisória se aplica aos contratos de trabalho de aprendizes e jornada parcial. Intermitentes? Não, intermitentes aplica a outra regra, aquela regra dos tais, entre aspas, informais, né, que é o benefício emergencial de R$ 600 pelo período de 3 meses. Empregados com mais de um emprego. Esses empregados com mais de um vínculo poderá, se ele tiver suspensão ou proporção, receber um benefício por vínculo. Eventualmente essas assembleias, como são feitas, são flexibilizadas, podem ser feitas não pela via presencial. Então, basicamente seriam essas as principais dúvidas que eu separei, e agora vamos tentar responder as dúvidas da nossa audiência. Vamos lá. Olá, se eu adotar a suspensão ou a redução, eu não posso demitir? Não vai poder demitir pelo prazo da suspensão ou da redução e pelo mesmo prazo após o final da redução, como a gente já disse. Quando a cartilha vai estar publicada? Talvez nos próximos minutos até. O Sindiós está correndo para adaptar o seu site, tem muita informação para poder incluir todas essas informações no seu site. Pode dar férias a todos os seus empregados? Aqui não é bem sobre a medida provisória, mas pode, não tem proibição de dar férias. De que forma é feita essa comunicação? Aqui a Vera pergunta. A Vera da Ruipers. Vera, o seguinte, como eu disse, a comunicação da suspensão ou da redução só é dito que vai ser feito via Ministério da Economia. A gente até então estava pensando em fazer via SEI, que é um mecanismo ali de protocolo eletrônico que permite. Mas a MP ela diz que será emitida uma instrução normativa, uma portaria sobre isso. Então, nos próximos dias, o Ministério da Economia irá editar uma norma sobre isso. Vai ser via e-social? Acredito que não. Vai ser provavelmente um regulamento próprio, por isso talvez a demora. Eu acho que, porque essa medida provisória não deveria demorar tanto, ela é relativamente simples, as medidas, a gente já tinha ideia, a gente já tinha negociado algo muito parecido com isso, então não dava para ter feito antes. Eu acho que talvez eles seguraram essa medida provisória para tentar lançar junto quando ele já tivesse segurança para operacionalizar todo o sistema. Qual o valor do benefício que será pago? A base de cálculo dele é o valor do seguro-desemprego a que o empregado faria jus. Aí tem que entrar ali no cálculo do seguro-desemprego para ver, depende do valor do salário.
Aí aqui a Gabriela perguntou, fiz um curso anos atrás, mas não peguei certificado. Olha, Gabriela, vou pedir aqui para o pessoal da operacional do Cindy Lojas entrar em contato para te dar esse certificado. Esses dias que antecedem um acordo da MP e a comunicação ao Ministério da Economia, a empresa paga normal? Olha, eu acho que agora o que tem que fazer... Pois é uma boa pergunta essa. Se a gente já suspendeu, quem já suspendeu, eu acho que segue o baile. Segue como estava antes e tenta adaptar, porque a gente tem 10 dias da data da suspensão para comunicar ao Ministério do Trabalho. Tá? Quem quer suspender, já anota na carteira de trabalho hoje já, se tiver essa ideia, suspende o contrato de trabalho já hoje, não, na verdade tem que fazer um acordo, né? Então encaminha um acordo para o empregado, ele tem 48 horas para assinar esse acordo. Então, primeiro passo, encaminhar o acordo, porque tu só pode suspender no prazo de 48 horas depois desse acordo. Então corre quanto tempo, manda esse acordo recebido 48 horas, ele deu o ok, suspende o contrato e temos 10 dias para fazer essa comunicação. No caso de suspensão contratual, a empresa terá que manter os benefícios. Sim, vai ter que manter. No caso de desconto em folha, como a empresa fará para descontar se não existe salário? Boa pergunta. Aqui a gente já enfrenta esse problema nas demais suspensões, quando o empregado está em benefício previdenciário, doença, e tem plano de saúde, que tem que descontar. Como é que faz? Quando o período é muito grande, nas hipóteses, a gente recomenda que se mande um DOC, um boleto, para que ele pague. Tá? Dá para tentar fazer isso, via DOC, boleto, ou aguardar o retorno. Como esse período vai ser curto, eu acho que dá para aguardar para fazer os descontos, depois tenta fazer espaçado para não prejudicar o salário logo nos próximos períodos, mas depois do retorno às atividades. Ou se faz por boleto. No caso de redução, falando em curtas palavras, o empregado recebe do empregador o período trabalhado reduzido e do governo o restante para complementar. Não é bem o restante. Tá? Ele recebe percentualmente sobre um valor do seguro-desemprego que ele receberia. Tá? Como fará a comunicação ao Ministério da Economia? Nos próximos dias, talvez hoje, não sei, amanhã, talvez até agora, enquanto eu estou falando com vocês aqui, já tem uma instrução normativa do Ministério do Trabalho, mas tão logo tenha, o Cindy Lojas vai procurar informar os seus associados. No caso de redução de jornada, estou falando aqui no celular, no caso de redução de jornada, esse benefício seria um complemento do salário? Sim, seria calculado com base no seguro-desemprego. Aposentado não recebe. Bom, injusto. 14% de INSS todo mês. É difícil a gente falar sobre justiça, aí não me compete aqui avaliar essa situação. Mas quem não quiser entrar e reduzir ou suspender o contrato, está livre para demitir, desde que pagando todas as verbas? Sim, não é uma obrigação de suspender nem reduzir salário. Tá? É uma alternativa para evitar uma situação como essa, o desemprego, a demissão. Tá? E também não é obrigação do empregado aceitar. O empregado pode avaliar e dizer, não quero reduzir, nem suspender o contrato. Espera que agora caiu aqui. Quem está em... Deixa eu ver aqui. Já está no site. A Catiúcia me avisa que a cartilha já está no site. Empregado sem sindicato. Comunica quem no prazo? Teria que ver, Hélio. Na verdade é que a live é dirigida aos associados do Cindy Lojas, né? Então tem que comunicar o Sindec Porto Alegre. Tem que ver. Na verdade, difícil uma categoria que não tenha sindicato. Vamos lá, aqui tá bastante funcionário que ganha mais do que 12 mil, mas não possui curso superior. Não possui curso superior, não se enquadra naquela hipótese.
Tá? Aí se enquadra na hipótese superior a 13 mil, só na via coletiva. A empresa, aqui, o Sindlojas avisa que já está disponível. A empresa deve respeitar o prazo pactuado. Pode antecipar? Pode antecipar. Meu faturamento, a Silvana aqui, que bom, Silvana. Meu faturamento foi superior a 4 milhões e 800. A ajuda compensatória dos 30% tem incidência de FGTS? Sabe que eu li e fiquei na dúvida, eu não quis falar na hora da live, agora tu está me botando numa saia justa aqui. Acho que está meio duvidoso isso, porque fala em pagamento de salário, mas eu acho que nesse momento não, tu paga limpinho, 30% como ajuda compensatória. Até a nossa cartilha ela diz nesse sentido, que não teria essa incidência, tá? Pagaria limpinho para o empregado. Aqui, se eu suspender, Paulo, o presidente perguntando, essa tem prioridade, né? Se eu suspender por 60 dias e o comércio reabrir antes, posso cancelar a suspensão? Sim, posso. Posso cancelar a suspensão. Posso antecipar o retorno dos meus empregados. A empresa pode suspender os convênios de farmácia? Não pode suspender. A nossa amiga Lara aqui está querendo suspender, não dá. Referente ao contrato de aprendizagem, se suspenso, o prazo que permanecer suspenso ele vai ser prorrogado, visto que é um contrato de 24 meses, tá? Prorroga, eu entendo que prorroga. A gente já tem esse problema nas aprendizes eventualmente grávidas, tá? Quem está fora desde o dia 20, o empregador pagará o salário. Olha, quem está fora até o dia 20, esse empregado teve que adotar alguma modalidade. Ou deu férias, o que fez com esses empregados desde o dia 20? Simplesmente mandou eles para casa e não fez nada. Se não deu aviso de férias, esses empregados, em tese, estão ou em licença remunerada ou em período de banco de horas. Então, eu posso usar esse período para compensar no banco de horas. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que não foi respondida, porque já estamos aqui vai fechar 1 hora de live. A empresa pode antecipar, já foi respondido. Também aqui no caso de salário fixo mais comissões, será feita uma média? Sim, uma média. Tá? Essas minúcias, de fato, aqui provavelmente o José Amorim está falando dos 30% que a empresa vai ter que pagar sobre o valor de salário, no caso da suspensão, aquelas empresas com faturamento superior a 4 milhões e 800. Ela fala sobre salário, não diz ali salário base, não fala sobre isso. Tá? Mas eu acho, como ela não fala salário base, em tese é todo o salário, incluindo comissões. Sim. O Klaus Hubert Lagerman diz: empregado que não aceitar a suspensão. Pode, o empregado não aceita a suspensão. Que opção a empresa tem? A empresa tem aquelas outras opções: banco de horas, concessão de férias, banco de horas e concessão de férias, teletrabalho, são as alternativas. Ou, nesses casos, se não tem essa viabilidade, tiver com o comércio fechado, infelizmente, aquela que a gente não quer, e é para isso que o programa tem o objetivo de preservar empregos. Então, ele parte da premissa de que todo mundo vai ter que entrar com alguma contrapartida. Então, o empregador tem alguns prejuízos, está com a sua loja fechada, não vai ter lucro. O Estado aqui está dando a sua contrapartida, prestando um auxílio à atividade produtiva, porque não é aqui, não é uma esmola, nada disso. Aqui é um dever do Estado manter a atividade produtiva, sob pena do caos social, sob pena de demissões e sob pena de a gente não voltar a ter a atividade produtiva do passado. Então, uma empresa fechada ela não vai voltar depois de acabada a pandemia. Agora, uma empresa que conseguiu se manter, ainda que cambaleando, com suspensão de empregados, férias,
ou aviso pré, ou banco de horas, enfim, teletrabalho, essa vai se continuar. Quem tirou férias este ano antes do decreto, e agora algumas empresas estão dando férias coletivas, como que fica? Essa é uma boa pergunta. Tá? Se pode cancelar as férias dadas. Infelizmente, eu acho que nesse ponto a MP ela pecou, ela poderia ter deixado isso claro, sabe? Porque como demorou muito tempo, as empresas tiveram que tomar medidas, a maioria delas deu férias. Tá? Só que agora, provavelmente, para as empresas, a concessão de férias não é a melhor opção, e também para o próprio empregado. O empregado, a gente não pode esquecer, o empregado vai estar tirando férias em casa, com a esposa e com os filhos, né? Isso pode não ser umas férias como ele estava imaginando. Então, cancelar essas férias, infelizmente, a lei ela não dá essa autoridade. Ela diz que férias só em estado de extrema necessidade de retorno ao trabalho. Ela não dá essa hipótese legal que a gente está vivendo, essa hipótese factual. Tá? Mas não vou me furtar de responder. Se tiver uma declaração de próprio punho do empregado dizendo que concorda, que não quer tirar férias, explicando os motivos pelos quais prefere a suspensão do contrato, enfim, algo semelhante, eu acho que mitiga risco. Tá? A gente, de novo, é difícil a gente fazer avaliação de passivo e risco trabalhista, porque essa é uma situação nova que ninguém nunca viveu. Tá? Mas acho que dá para se cogitar isso como uma hipótese. Se o empregado quiser abrir mão, ou agora, imagina um empregado que hoje recebeu, ou ontem recebeu um aviso de férias de 15 dias para ficar em casa recebendo. Se ele de fato tiver interesse na suspensão, e a hipótese tiver um salário baixo, por exemplo, que é uma hipótese que fica muito atraente ali para a suspensão, não me parece, especialmente para... O que tem que avaliar? Né? Vai ter que avaliar se essa suspensão é vantajosa para o empregado. Porque no futuro, o que vai acontecer? No futuro isso vai ser possivelmente levado num juiz, e o juiz do trabalho vai avaliar se essa suspensão das férias foi benéfica ou prejudicial ao empregado. Para te responder isso, só analisando o caso concreto com as suas particularidades. Tá? O empregado pode se negar a aderir? Pode, é um acordo. Acordo pressupõe a vontade mútua das duas partes. Então não é imposto. Se o empregado não quiser, ele não reduz e não suspende o contrato de trabalho. Pessoal, fechamos aqui mais do que uma hora. Eu agradeço a presença de todos. Volto a dizer que o Sindlojas está à disposição dos seus associados para prestar esse serviço. É um momento difícil, eu tenho recebido muita consulta, muito empregador desesperado, especialmente os pequenos, com dificuldade de fluxo de caixa, os contadores também, muitos com dúvidas, sem saber o que fazer. Acho que agora, finalmente, a gente teve um norte. Acho que essa medida provisória ela demorou, mas ela é importante, veio em boa hora. A gente vai estar... Depois a gente preparou essa live aqui hoje pela manhã. A gente organizou, eu queria agradecer o apoio pessoal operacional do Sindlojas, que está trabalhando diuturnamente, eu também aqui na minha casa, para a gente prestar esse serviço aos associados. A gente tem uma cartilha, o nosso escritório Flávio Albino Advogados preparou essa cartilha, está disponível no site do Sindlojas. A gente segue em plantão aqui, então se quiserem ligar, mas eu sugiro que antes de ligar, a gente tem recebido muita ligação que está respondida ali pela cartilha. Então leia a cartilha, leia os aditivos, leia as normas, e se tiver dúvida, não se furtem em nos ligar, que a gente está aqui à disposição para prestar todo e qualquer esclarecimento. Eu mais uma vez agradeço a presença e a audiência de todos, tá bom? Muito obrigado e fique em casa.